Neste vídeo, eu vou compartilhar com vocês como foi a minha saga até finalmente chegar ao diagnóstico de TDAH e TOD da minha filha mais velha. Como ela era quando bebê, quais os comportamentos mais marcantes, né? As características que ela apresentava desde bebê, passando pela infância, até agora, chegando na adolescência, o comportamento desafiador desde muito pequena. O Terrible Two, que foi muito além dos 2 anos, as comparações com outras crianças, a desconfiança de que algo estava errado com ela, os vai e vem de pediatras, o APLV, né, que é a alergia da proteína do leite, no meio desse caminho todo, psicólogos, psiquiatras, neuros, terapias alternativas, homeopatia, medicação, escola, relacionamentos com a família e com os colegas. Será que eu esqueci de alguma coisa, gente? Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou a Juliana e eu tenho 2 filhas e a mais velha é que foi diagnosticada com TDAH 7 e o TOD entre 9 e 10 anos e hoje ela está com 12. A Ana sempre foi uma bebê muito agitada desde o primeiro dia de vida. Ela não dormia de jeito nenhum, para dizer que não dormia, ela dormia aos picadinhos, umas 3, 4 horas no máximo. Não fazia sonecas. Aos 5 meses a gente descobriu que refluxo, né, que ela vinha tratando sem resultado, era a consequência da alergia da proteína do leite, que só foi definitivamente curada, graças a Deus, com 1 ano de idade. Bom, e resolvida aí essa questão da dor, do choro, né, a ansiedade e agitação ainda persistia. E apesar dos pediatras dizerem, é normal, mãe, ela é uma criança saudável, isso é coisa da sua cabeça, né? A mãe sabe quando tá diferente, a gente não quer acreditar, a gente procura até achar respostas, né, para justificar os comportamentos que a gente já percebe que tá um pouco exagerado, mas ao mesmo tempo parece que o nosso coração, ele não fica tranquilo. E era isso que eu sentia. Eu via que a Ana não parava sentada em nenhuma cadeira, em nenhum banquinho, no consultório, aquela correria, vivia mudando de brinquedo, no espaço kids dos restaurantes também, ela era muito instável. As crianças, elas são mesmo agitadas, né, nos primeiros anos. Mas nós vimos que ela saía da curva. Ao mesmo tempo, eu ficava muito preocupada também em não colocar ela numa caixinha, sabe? De ser todo mundo igual. Por que a criança tinha que ser tudo igual, tudo no mesmo padrão? E com 2 anos ela foi para a escolinha. E apesar dela se relacionar bem com os amiguinhos, com os professores, a coordenação começou a me chamar, porque achava que a Ana estava demonstrando muita ansiedade. E o que eu chamava de agitação, eles nomearam como ansiedade, né? Eu não conseguia parar na carteira, não terminava as atividades em classe, ela fazia as coisas muito rápido e sem concluir nada. E para piorar, ela começou a se morder, sim. Enquanto é comum, né, nessa fase ter sempre alguém que morde todo mundo, algum aluno que é o mordedor da sala, a escola queria saber, né, dos pais que estava acontecendo alguma coisa com ela, porque ela estava se mordendo. E se a gente estava vivendo alguma situação, né, que de repente estava conseguindo não se expressar. E por falar em se expressar, a Ana parecia que sofria muito, porque a gente não conseguia entender o que ela falava. E a gente também ficava muito nervoso com ela querendo falar, as palavras saíam distorcidas, era um dialeto que só ela falava e eu também me sentia muito mal, porque eu via falar que a mãe, só a mãe é que sabe, que entende o que o filho fala, né? E eu, o pai dela, não entendia nada do que ela falava. Então ela se jogava no chão, ela ficava brava. E nessa época eu cheguei a suspeitar que era outro tipo de transtorno, mas foi muito curioso que depois dos 2 anos, um pouquinho mais, ela teve um salto, assim, que daquele bebê que falava tudo confuso, ela começou a falar as palavras certinhas, sabe? Conjugava bem os verbos, enfim, daí eu entendi, né, que toda criança tem seu tempo, era o momento dela, enfim. A gente conseguiu entender, ela falou depois bonitinho, e aí tem a questão do desfraude. O desfraude diurno foi tranquilo, com 2 anos, junto com a parceria da escola, ela conseguiu desfraudar belezinha. Mas o desfraude noturno foi fora da curva, foi bem longo. Nós fizemos uma tentativa com 3 anos e foi bem frustrante, né? A gente colocou aqueles tapetinhos de cachorrinho, né, que faz xixi embaixo, no lençol dela, mas mesmo assim, ela ia toda hora no banheiro, ela ficava tensa, achava que ia fazer xixi, e aí percebi que não era a hora e larguei. Larguei mão de me frustrar, de frustrar ela também. E o desfraude só acabou no dia em que a Cecília, minha caçula, nasceu. A gente fez um parto, eu fiz um parto natural aqui em casa, né? Nós nos preparamos por causa disso, tal, e nesse dia a Ana acompanhou
todo o meu trabalho de parto, que foi desde as 11 horas da noite, né, que eu tive as contrações, até as 2 horas da manhã que a Cecília nasceu aqui, e a Ana foi dormir só 4 da manhã. Só depois que passou toda aquela muvuca, aquela tensão que envolve parto, né, é que nós percebemos que ela tinha dormido sem a fralda e que não tinha feito xixi na calça. E desde esse dia, ela nunca mais usou fralda. Então foi com 4 anos que ela desfraldou da noite. O fato é que a coordenação da escola nos encaminhou para psicóloga, né? Nós ficamos uns 3 meses indo toda semana para avaliar, e ao final dos 3 meses a conclusão da psicóloga era que ela era uma menina normal, não tinha nada demais, nada que uma criança ativa e saudável tem, né? Mas ela ainda continuava dando muito trabalho em casa. Birras intermináveis, o não era a morte para ela, né? Eu fiz tudo o que falava nas super nanis da vida, nos livros e cursos, Examinatel, Elisama Santos, comunicação não violenta, manejos para lidar com a rebeldia dos 2 anos, que já estava saindo dos 3 anos e nada de melhorar, e eu não conseguia deixar aquela coisa dela berrando no supermercado e sair, aquele tempo, né, que as pessoas dizem, é normal deixar a criança lá, depois ela para e volta. Nunca acontecia, era uma vergonha. Nós fomos várias vezes no shopping, porque ela não conseguia, a gente fazia os combinados e ela não conseguia cumprir e fazer aquele berreiro, e aí a gente tinha que, como a gente combinou, quando ela não cumprisse, a gente voltava para trás. Então, muitas vezes eu voltei angustiada e a gente teve que retornar para casa porque não deu certo, não rolou. Então, a gente voltava frustrado, porque nada daqueles conselhos que a gente ouvia sobre as crianças rebeldes lá funcionava para ela. Ela não tinha filtro, ela não tinha vergonha, isso já com 5, 6 anos. Se jogava no chão, gritava, se esgoelava, parecia que a gente estava torturando ela. E o pior era de lidar mesmo com aquele olhar de reprovação das pessoas, né? O julgamento de quem via de fora, não tinha ideia do quanto nós, os pais, nos desdobrávamos para educar essa menina. E o quanto de livros e cursos que eu consumi para tentar entender tudo relacionado ao TDAH, apesar, né, de ninguém ter fechado um diagnóstico, eu sentia que ela poderia ter algo, porque os sintomas realmente eram muito parecidos, né, com os dela. Então, com 6, 7 anos, ela fazia terapia com uma psicóloga que não aceitava, né, que ela tinha TDAH. Para ela, era uma menina muito ativa. E nesse intervalo, eu tentei homeopatia, não deu certo. Aromaterapia, né, com óleo essencial também não funcionou. Eu sei que a gente foi levando essa dúvida, ela fazendo terapia e não tendo retorno, né, na alfabetização. A escola, ela foi mediana, né, mas nada que distanciasse de outros alunos. Mas claro, como ela era bastante desatenta, ela tinha muita dificuldade das etapas dos processos, mesmo ela não conseguia tirar notas boas, mas era o suficiente para passar. A Ana tinha um talento só, que a gente começou a reparar, assim, por volta de uns 8 anos, que apesar dela não ter a coordenação motora fina muito bem desenvolvida, aquela caligrafia, ela tinha um dom artístico, né? A gente começou a perceber, eu tenho muita facilidade, eu gosto de desenhar, de pintar, então eu percebi que ela, nos desenhos, apesar de um pouco os grosseiros, eu percebi que existia, assim, algo ali que ela estava querendo dizer naqueles desenhos, eram diferentes, sabe? Eu não tenho aqui para mostrar, mas ela não caprichava nada, mas enfim. No fim, eu não estava tão errada, porque aqueles desenhos que começaram grosseiros, a gente percebeu que ela desenvolveu, hoje ela desenha super bem. Mas naquela época, nós tentamos colocá-la na aula de desenho, mas não conseguiu passar da 3ª aula, porque ela não suporta os processos. Então, tem que passar por toda aquela fase de aprender a desenhar, né, fazer imagem, as sombras, toda aquela base, como qualquer coisa, né, que a gente aprende. A Ana não ia, ela queria chegar lá e fazer e desenhar. Então, os processos, ela não tinha paciência nenhuma. A gente até colocou ela na aula de música, né? De desenho, de teatro, de jazz, de ginástica artística, porque a arte é uma forma de terapia, né? E ela sempre gostou de se expressar, de improvisar, de dançar. Mas na hora da aula mesmo, de aprender o passo a passo, ela sempre arriou e ela desistia do início. Então, eu e o João, meu marido, a gente sempre teve fé, né? As pessoas sempre falavam isso pra gente: meu filho era agitado, meu filho não parava em pé, mas depois ele ficou bem. A minha sogra mesmo dizia que o meu marido era desatento, e depois de um ano fazendo tratamento com um psicopedagoga, ela também levou
ele também ficou de boa, né? E a gente esperava que quando ela fosse amadurecendo as coisas iam melhorar. Porém, chegou a pandemia, todo mundo em casa, crianças enlouquecendo os pais que precisavam trabalhar, né, dar conta. Lá em casa não era diferente, eu pude acompanhar, observar de perto a Ana 24 horas por dia e eu fui percebendo que realmente aquilo não era normal. Apesar, claro, de a gente estar naquela situação de privação, né? Nós morávamos num apartamento duplex, então ainda elas tinham lugar para brincar, né, no terraço, mas foi bem complicado. Os vizinhos começaram a reclamar. A gente não podia prender as meninas, né? As duas crianças, uma de 3, outra de 8 a 1000, pegando fogo. A Ana não parava. Ela assistia a TV, pulando de sofá em sofá. E isso já acontecia desde o início da pandemia. Não foi depois de um tempo que ela começou a se estressar. Foi bem no início mesmo, né? Eu comecei a perceber. E as aulas online foram um terror para ela, né? Ela não parava, saía todo momento para pegar as coisas da cozinha para comer. Até que um dia ela veio chorando, assim, desesperada, falar comigo na cozinha e disse que tinha engolido uma pecinha de persiana, né? Sem querer, porque como ela não parava quieta, a persiana ela ficava do lado da escrivaninha e ela não parava de mexer, né? Tinha que mexer alguma coisa até que ela puxou a pecinha, que soltou e ela foi na boca, começou a morder e sem querer ela mascou e engoliu. E esse foi estopim para eu marcar uma neuro para Ana. Na época, os consultórios, eles estavam retomando os atendimentos e eu falei com a psicóloga, né, da Ana, que ela já tratava, e eu falei assim, que não dava para ver ela assim mais, que ela sofria também, eu também sofria junto. E aí ela passou um contato de uma neuro que atendia no particular, eu lembro que na época não foi barato, eu paguei acho que R$700 a consulta, mas eu precisava ir numa profissional ponta firme, sabe? E foi sem titubear. Depois de muito conversar, de responder as perguntas sobre o comportamento dela em casa, na escola, na rua, né? Comparando com outras crianças, a minha percepção em relação a ela, o que os professores diziam sobre ela. E ela, a médica, ela também tinha TDAH. Então ela disse que a Ana tinha TDAH combinado moderado, ou seja, era déficit de atenção e hiperatividade, tudo junto, na mesma proporção e no nível moderado. E aí ela me explicou o funcionamento de todos os medicamentos indicados para TDAH, eu saí de lá com a receita da Ritalina, e ao mesmo tempo uma sensação de alívio, porque eu sabia o que era agora todo esse comportamento dela, mas angústia, porque e aí? O que vai ser daqui para frente? E eu não sabia se ia dar certo a medicação, e eu também fui muito resistente a medicação no início, porque eu pensava, nossa, tão pequena, né, já tomando remédio controlado, com efeitos colaterais. E sim, a gente resiste, mas eu já tinha tentado de tudo sem sucesso, eu já tinha lido muito sobre isso, conversado com outras mães, e não tinha como fugir da medicação. E de fato, não rolou a primeira vez mesmo. A Ana ficou com a Ritalina sem apetite. Nas primeiras horas ela ficava super quieta, mas depois subia, ficava nos 220. E eu estava me sentindo que nem aquele meme do John Travolta, assim, né? Olhando as ciganos no lugar perdida. Eu não sabia mais o que fazer com a Ritalina. Eu achava que ela precisava passar por uma terapia, né? Ser acompanhada por um psicólogo, psiquiatra, alguém que sabe, que acompanhasse mais o tratamento. Porque só aquele remédio foi assim que eu saí da neuro. Então, eu me senti meio assim, o que fazer a partir de agora? A Ritalina não estava dando certo. Eu liguei pra neuro, aí ela falou pra aumentar a dose, e aí eu fiquei assim, mas tá, e daí? Entendeu? Eu ouvia falar, né, eu lia nos grupos que precisava ter um acompanhamento psicólogo, e eu saí da neuro assim, só com a medicação da Ritalina, com uma indicação de uma psicóloga que acho que fazia neurofeedback, mas assim, sem orientação nenhuma. Mas é eis que surge no meu caminho um anjo, um prestador de serviço que veio instalar aqui o ventilador em casa, e ele muito falante, ele começou a contar da família dele, que tinha um filho com TDAH, e aí meus olhos saltaram assim, oi, TDAH? Me conta mais, né? E na hora ele pegou o celular, ligou para a esposa dele e falou para ela, eu não lembro o nome dela, acho que fugiu aqui, ele falou assim, conta para ela como foi o tratamento do TDAH do fulano, né, o filho dele. E aquela mulher me passou tudo o que eu precisava fazer, me indicou uma neuropsicóloga, que ela tinha uma lá para indicar, e também era muito caro, mas para mim valeu a pena porque ela iria fazer
todos os testes com a Ana para indicar se era mesmo TDAH, como a Ana estava na questão do QI da aprendizagem, quais eram as funções neuromotoras que a Ana funcionava, menos ou mais, enfim. Ela mapeava, né, através de dados gráficos, comparações com a média de outras crianças. Eu só sei que a partir dessa avaliação, ela me deu um norte, quais profissionais a Ana precisava ser acompanhada. No caso da Ana, ela fazia terapia ocupacional, acompanhamento com a psicóloga, uma psiquiatra, né, por causa da medicação, e um treinamento neuropsicológico para desenvolver a concentração, a atenção, por meio de jogos e dinâmicas, enfim. E foi uma época que ela desenvolveu super bem. Ela estava com um acompanhamento multidisciplinar, as profissionais competentes, elas se falavam, né, com relação ao tratamento da Ana. Foram quase 2 anos assim. E depois ela foi rompendo aos poucos, ela foi ficando mocinha. Primeiro ela partiu, né, não queria mais a TO, achava a TO chata, acho que não se conectava, né. Depois a psicóloga do neuropsicológico lá do treinamento precisou mudar de cidade e aí a gente não pôde mais continuar. E a psicóloga que ela estava trabalhando, né, que estava fazendo trabalho já há um tempo com ela também não quis mais, porque ela acabou descobrindo, né, que a gente se conversava e falava, né, claro, a psicóloga precisa falar para a mãe, né, o que está acontecendo, o acompanhamento e tudo mais. E aí ela ficou muito brava e falou que não queria mais continuar indo na psicóloga. Então eu fiz de tudo, né, para tentar segurar, até chantagem, mas ela ia algumas vezes, tratava a profissional super mal, com rispidez, com hostilidade, e aí resolvi não forçar e parecia que a questão do TDAH estava encaminhada, só que a Ana ainda continuava muito resistente aos nãos, ela realmente não conseguia aceitar, ela fazia escândalos, parecia que era uma criança de 2 anos. Na avaliação lá da neuropsicóloga, ela deixou em aberto essa questão do TOD, que poderia até ter algum transtorno disruptivo, mas ela não fechou o TOD. E para todo mundo que eu falava, eles diziam que o TOD era resistência à autoridade em todos os ambientes, e a Ana não era assim. Quer dizer, ela era com pessoas bem pontuais, o médico, por exemplo, ela sempre odiou ir a qualquer profissional, ela fazia questão de demonstrar que não gostava do profissional, e essa questão dos limites começou a ficar preocupante, né? Além dela ficar totalmente descontrolada quando a gente dizia um não, ela ficava mesmo transtornada, chegando até a ponto de querer ir para cima mesmo da gente. E quanto mais, né, a gente endurecia, o pai e eu, com proibições, né, ia ao shopping, que ela gostava muito de usar celular, de falar com as amigas, a gente usava tudo que estava ao nosso alcance para segurar, mas não resolvia. Quanto mais a gente brigava, mais ela ficava pior, agressiva. E em várias situações ela chegou a sair de casa, do apartamento que a gente morava, e eu falava, pode sair, só para ver a reação dela, né? E ela saía mesmo, só que eu ia seguindo só para ver até onde ela iria e ela ficava lá no portão, né, escondida, às vezes eu ia até para a esquina, mas eu ficava de olho, depois eu ia buscar. Mas estava muito desgastante isso, né? Em qualquer lugar, quantas vezes eu já ameacei deixar na farmácia, em loja de perfumaria, loja de roupa, porque ela simplesmente empacava com o meu não e ela dizia que não ia sair de lá se eu não comprasse aquilo que ela estava querendo. E eu saía morrendo de medo, mas confiando ali no meu sexto sentido de que ela iria voltar para trás. E sim, nessa época, ela via que não conseguia e ia atrás de mim depois. Mas eu sempre pagava para ver, nunca deu ruim. Então, e nessa época eu já cheguei para psiquiatra relatando que eu acreditava que Ana também tinha TOD, né? Eu ouvia de muitas mães nos grupos, né, das comunidades do Facebook que falavam que poderia ser que o fato dela só agir, a questão de enfrentar em casa, não era motivo para descartar o TOD, né? Por ela ter um relacionamento razoável lá fora. Mas, assim, como a neuro tinha falado, precisava ter um ambiente desafiador de autoridade em todos os ambientes, eu ficava meio assim, falava assim, então não é TOD. Mas, enfim, o que deu mais certeza depois que eu li esse livro aqui, ó, eu sei que vai estar, acho que está aparecendo para vocês, ao contrário, Crianças Desafiadoras, da Luciana Brites e Dr. Clay Brites, infelizmente, né, o nosso saudoso e querido Clay Brites,
que já não está mais entre nós. Aliás, eu super recomendo a leitura, eu vou deixar aqui o nome na descrição para quem se interessar. Inclusive, eu recomendo o canal dele no YouTube, se vocês já conhecem, acho que sim, né? Que tem conteúdo riquíssimo sobre TDAH e TOD no canal, acho que é Neurosaber. Aí, relatando tudo para a psiquiatra, ela concordou comigo e disse que sim, que era um comportamento de TOD, e passou a medicação, né, de TOD. Infelizmente, a medicação não caiu bem. A Ana ficou muito pior, a irritação dela aumentou horrores, ela ficou mais agressiva, brigava com a irmã constantemente, né, e a irmã ainda era pequena, a gente temia pela integridade dela, né, todo mundo sofria com isso, desde a irmã caçula, que estava na época com 4, 5 anos, até a nossa funcionária que trabalha aqui com a gente, porque ela ficou muito arredia mesmo. E apesar de tudo, na escola ela não tinha tanto problema, nós éramos o problema dela. Nenhum medicamento para o TOD. Esses que tem no mercado resolveu. Eu pedi muito dinheiro comprando medicação, testando, parando de usar no meio da cartela porque ficou muito pior. Até que de tão cansada me veio uma intuição assim de falar para a psiquiatra voltar a medicação que era antes, né? O Imipram, o ansiolítico e o Concerta. Aí eu não falei, mas a Ritalina não deu certo e ela substituiu pelo Concerta, que é o que estava menos pior. Foi aí, depois de toda aquela medicação que ela tinha tomado, os dois foram que mais ela se ajustou. Então, nesse meio tempo, eu comecei a fazer um curso online de manejo parental. Eu participava de uma mentoria em grupo. E isso também ajudou muito, porque no final era sobre como nós lidávamos com essa dificuldade dela em aceitar, ser contrariada, ouvir não, em obedecer. E olha, foram 6 meses, 8 meses horríveis, desgastantes, de crise, agressividade, rebeldia. Ela parecia uma adolescente revoltada sem motivo nenhum. Pelo menos a gente não conseguia enxergar, né, um motivo, mas graças a Deus, depois que a gente entendeu como devia conversar com ela, ir pelas beiradas, sabe? As coisas foram melhorando. E aqui em casa a gente tem muita fé. A gente acredita muito em Deus, na sua providência, de que nada acontece por acidente. Eu aprendo muito com elas, com a Ana também. Eu aprendo todos os dias. Ela me ensina como ser mais resiliente, mais tolerante, não querer controlar as coisas, nada, nem ninguém. E eu era uma pessoa que no começo, quando ela ainda era pequena, eu queria que ela fosse o que eu achava que era melhor para ela. E ela foi me mostrando que ela do jeito que é, sem precisar ser igual a todo mundo. E eu passei a não me importar tanto com os outros como eu me importava, a não querer me colocar numa caixa, a colocar ela numa caixa como queriam que ela fosse. E algumas escolas também ainda pensam assim. Aí, com relação às escolas, eu tive sim alguns problemas com relação à questão da estrutura da escola, né? Para atender essas crianças com necessidades. Porque a Ana sempre foi bem sociável com relação às amizades. Apesar de em casa ela parecia um furacão, na escola ela se relacionava muito bem com os colegas, com os professores, com os funcionários. Eu tive bastante sorte porque das 3 escolas que a Ana passou, 2 eram bem inclusivas, entendiam o problema da Ana, sabiam como conduzi-la, que ela precisava às vezes dar uma saída para se concentrar melhor, que as atividades têm que ser mais diversificadas, provas adaptadas, inclusive com a opção de fazer em um local assim longe do barulho, né, uma auxiliar de classe, mas nesse caso a Ana dispensou, porque ela dizia que se sentia um bebê, né. Só uma escola que eu tive um pouco de dificuldade, porque eles não faziam a mínima questão de serem inclusivos e nem de aceitar que a criança não tinha falta de limites, que ela tinha era TOD. A criança não era preguiçosa, o que ela tinha era TDAH. Hoje ela está numa escola ótima, ela está no ensino fundamental 2. A escola é muito inclusiva. E eu sei, a gente ouve outras mães falando que é uma saga para encontrar uma escola que seja inclusiva, que tenha um professor auxiliar, né? E eu não sei exatamente como que funciona nas outras, mas na escola que ela está hoje, ela tem um professor, tem à disposição, como eu disse, ela não quis o professor junto, porque ela se sentia incomodada, diferente, mas tem um professor e a gente precisa pagar mais nada por isso. Tem toda uma estrutura, então eu tive, vamos dizer assim, relativamente sorte,
mas eu sei que não é fácil encontrar uma escola que abrace, que pelo menos acolha, né, essas nossas crianças. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou longo demais, mas a ideia era passar para vocês um raio-x de como foi a Ana até hoje, que sim, nada é para sempre, aquele mantra de toda mãe, né? Tudo passa. E só para motivar um pouco vocês, como vale a pena a gente confiar em nossa intuição, procurar ajuda desde pequena. Que hoje a Ana, ela é uma filha muito amorosa, ela hoje se dá muito bem comigo, tem um respeito, um carinho que ela não conseguia demonstrar antes. Tem suas dificuldades sim, ela tem seus dias de agitos, da gente ficar quase doida de tanta pilha, mas tudo é contornável, é importante que a família se apoie, que você mãe busque também ajuda, porque você não vai dar conta de tudo, não precisa dar e também precisa de colo, você precisa ser cuidada. E é isso, pessoal, me conta aqui nos comentários se você já descobriu o TDAH do seu filho, se desconfia, me conta sua história. E obrigada pela companhia, beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!